Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. E vamos de imediato a um assunto importante aqui, que é o movimento empresarial. E nesse espaço nós vamos conversar com o Giovanni D'Agostino. Giovanni, obrigado uma vez mais pela tua participação aqui. Satisfação. Trazendo novidades importantes. Satisfação é a minha, Silvio Lopes. Tudo certo? E aí, setembro, o que tu acha? Setembro está chegando aí, mês de setembro, primavera. Tu gosta desse período aí ou não? Mês das flores, né? O melhor mês do ano é setembro. Quando o cara é romântico, assim, ele já começa falando de flores, aí, bom, vamos parar que o assunto não é esse aí hoje. Mas, Giovanni, o Giovanni, naturalmente, da família D'Agostino, eu falei pro teu pai dias atrás aí sobre, sabe que eu participo muito desses eventos aí, converso muito com contadores famosos, como vocês e tal, que tem empresas que são constituídas há muito tempo e que fizeram um trabalho excelente ao longo desse tempo todo aí. E o pessoal realmente diz que grande parte do sucesso da área de contabilidade está estribada, sobretudo, em experiências como que vocês têm, né, no mercado. Então, eu fico muito feliz, vocês aqui comigo há muitos anos, né, que vocês dão apoio, e, sobretudo, tendo uma empresa que é reconhecidamente, ela é reconhecida pelos próprios profissionais do meio. Então, isso é muito importante. Tem uma questão aí, que certamente é do interesse de contadores, não contadores, estudantes, pessoas, empresários, que é a questão da escrituração do livro diário. Explica bem como é que funciona isso. Então, Silvio Lopes, para os contribuintes, para os empresários daqui do Rio Grande do Sul, foi editada uma portaria da Receita Federal, a portaria número 421, que prorrogou o prazo de autenticação do livro diário, né, para as empresas daqui para o final de setembro. Né? Então, estamos para esse mês agora, por isso que eu estou trazendo esse tema. O senhor sabe o que é o livro diário? Pelo que eu imagino, é onde se registra as entradas e saídas financeiras, é isso? Também, né? O livro diário é um documento contábil, dá para se dizer, onde são registrados todos os movimentos, os atos administrativos que impactam no patrimônio, na economia e nas finanças das empresas. E o livro diário, ele é obrigatória a adoção dele por todos os empresários, exceto para os MEI, né? Para o MEI é facultativo o livro diário. E essa obrigatoriedade, ela advém da legislação civil, né? Empresarial civil, que está contido no Código Civil, e também na legislação fiscal, perfeito? Então, eu vou tomar a liberdade para fazer a leitura do artigo do Código Civil brasileiro. Então, o livro diário contábil está previsto no artigo 1179 do Código Civil. O que diz o artigo 1179? O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme dos seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e levantar anualmente o balanço patrimonial e o resultado econômico. Então, todo empresário ou a sociedade empresária é obrigado a fazer a escrituração do livro diário, com base na documentação, e levantar o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. Se o empresário não cumprir com essa obrigação, ele não estará regular perante a legislação, né, no que toca à atividade empresarial dele. Isso, por exemplo, pode culminar em vários problemas para ele, né? Então, vamos imaginar que o sujeito constitua lá uma empresa de natureza limitada, né, onde ele destaca um pedaço do patrimônio para colocar na atividade de risco empresarial. E esse empresário, então, ele apura os impostos pelo simples ou pelo lucro presumido e ele acha que não precisa ter a escrituração contábil, né? Então, vamos imaginar que esse empresário, por algum motivo, acabe devendo para alguém, não é? Não consiga pagar suas contas. Esse credor, descobre que esse empresário não tem escrituração regular. Então, como esse empresário ele está, descumprindo a obrigação... Estaria irregular perante a legislação civil. Não é impossível, pelo contrário, é super plausível que ele consiga desconstituir a empresa para os fins de cobrança desse crédito e atingir o patrimônio pessoal do próprio empresário, não é?
Então, esse é só um dos aspectos, né? Então, por exemplo, uma empresa que vai participar de uma licitação pública, né? Os agentes públicos exigem, né, que a empresa apresente as demonstrações financeiras toda completa, né? Para poder participar, para poder se habilitar no certame licitatório, né? Então, para as empresas menores, né, que daqui a pouco achem que não precisam mensalmente levantar o balancete, eu sugiro, né? Eu sugiro que guarde a documentação, os extratos bancários, todos os meses façam um dossiê, né? Se organizem, todos os meses guardem a documentação financeira, documentação econômica, extratos bancários, contratos, deixa guardado numa pasta. Quando chegar ali mais ou menos em fevereiro, março do ano seguinte, procure um contador. Né? Procure um contador, olha, eu quero fazer a escrituração e entregar e autenticar o meu livro contábil, levantar o balanço patrimonial, a demonstração do resultado e autenticar o meu livro, né? De preferência através da escrituração digital. E aí o contador vai fazer o trabalho de escrituração contábil, então esse empresário estará em dia com essa questão relacionada à escrituração contábil. E nós temos, além dessa questão societária, empresarial, né, civil, nós temos também uma outra repercussão no que toca à escrituração do livro diário, que é a escrituração, que é a questão fiscal. Então vamos imaginar que uma empresa aufira lá R$ 1 milhão de faturamento anual, certo? Ela fatura isso, ela é uma empresa que revende mercadorias, né? Está lá no simples ou está no lucro presumido. E ela decide, por alguma questão interna, né, por uma questão, daqui a pouco, de gastar menos valor com os honorários contábeis, ela decide não fazer a escrituração contábil e fazer somente o livro caixa para fins de apuração dos impostos, certo? Então, veja só, a empresa fatura R$ 1 milhão no ano, é uma empresa pequena, né? Ela fatura R$ 1 milhão por ano. Nesse caso, se ela não manter a escrituração contábil e não autenticar o livro diário, além dela estar irregular com a questão civil, ela também vai ter um limitador de distribuição de lucros isentos do imposto de renda na pessoa física, da distribuição dos dividendos. Então, a legislação fiscal diz o seguinte: se a empresa tributa os rendimentos pelo lucro presumido ou pelo simples, existe esse limitador de distribuição de dividendos, né, com isenção do imposto de renda. Qual é o limitador para uma empresa que revende mercadorias? É 8% do faturamento, excluído o imposto de renda que ela apurou, né? Então vamos imaginar que a empresa fature R$ 1 milhão, ela só vai poder distribuir para os sócios isentos do imposto de renda 80 mil. Então 1 milhão, 80 mil, né, menos o imposto de renda devido, que dá, vamos imaginar que dê lá 70 mil. Só que é muito possível que essa empresa, na grande das verdades, tenha tido uma lucratividade maior. Então aí essa diferença dos 80 mil menos o imposto de renda para o que efetivamente ingressou na conta corrente dos sócios a título de distribuição de dividendos, a Receita Federal pode querer cobrar o imposto de renda da pessoa física líquido de 27,5%. Né? Contudo, se esse empresário seguir as regras da escrituração contábil, né, autenticar o livro contábil através da ECD de preferência, o lucro contábil verificado, a integralidade do lucro contábil verificado, que pode ser maior, imagino que seja maior do que os 80 mil para quem fatura 1 milhão, a totalidade dele pode ser distribuído para os sócios de forma isenta, né, do imposto de renda na pessoa física, e aí ele vai ter uma economia absurda, né, no que toca essa questão tributária. Claro. Isso é importante esclarecer, né, Giovanni, porque muitas vezes até as pessoas, por falta de informação, até por relaxamento e tal, quer dizer, vou deixar assim e tal. Então, essas coisas têm consequências junto ao setor público, né, ao setor de fiscalização, Receita Federal e tal, né. Importante essas observações aí. Não, é isso aí, Silvio Lopes. Então, o recado final, né, nós estamos no mês de setembro. Né, a legislação aqui para o Rio Grande do Sul estabeleceu que a escrituração pode ser transmitida até o final de setembro. 30 de setembro. Até o dia 30 de setembro. Então, eu oriento o empresário que daqui a pouco esteja em dúvida, procure um contador qualificado, né, para fazer a escrituração contábil do ano base de 2023 para transmitir aí para o ambiente SPED essa declaração para ficar regular com essa questão empresarial.
Muito bem, eu agradeço muito a esse meu contador qualificado que está aqui, né, porque traz essas informações fundamentais para o setor empresarial. E não só para quem é empresário atual, seja micro, pequeno, médio, grande, mas também para aqueles que estão começando, né, ou querem ser, o cara saber, né, o Giovanni, que os caminhos, quer dizer, os meandros das coisas, a complexidade muitas vezes que sabe que é a questão da contabilidade nas empresas. Um grande abraço e até a próxima, meu amigo. Um grande abraço, tudo de bom. Olá, conforme a sabedoria popular, se ganharmos na loteria, tivermos o emprego dos sonhos ou coisa parecida, seremos então felizes. Nada mais enganador. Os avanços da psicologia positiva, a partir de Martin Seligman, provam que a atitude mental é que nos impulsiona na vida e que a felicidade é que nos traz o sucesso e não o contrário. Quantos de nós conhecemos ricaços infelizes e pobres transbordando de felicidade? E mais, que voltarmos-nos a Deus pelo uso da espiritualidade que a fé oferece é libertador e te cura de todas, mas todas as enfermidades que nenhuma terapia é capaz de fazer. Esse mesmo Deus que foi, é e sempre será fonte de inspiração dos maiores filósofos que a humanidade tem produzido. Lembre-se, porém, um dos pré-requisitos para se alcançar a felicidade é o chamado investimento social. Ser socializado no sentido de curtir amizades, deixar de lado maus hábitos e montar uma segura e extensa rede social de apoio, a partir da família. No item Espiritualidade no Trabalho, de que trato na palestra sobre economia comportamental, fica evidente que voltar-se ao espiritual é o único e verdadeiro caminho para sermos finalmente e realmente felizes e muito mais produtivos em todos os pontos de vista, inclusive no profissional. Boa semana. Muito bem, nesse espaço do programa estou recebendo aqui a visita do Carlos Biderman, consultor empresarial. Doutor Carlos Biderman, obrigado pela sua presença. Sempre quando tu vem aqui, de 2, 3 meses e tal, eu sei que tu tens uma agenda muito grande, complexa e tal, viajas muito, mas prazer em tê-lo aqui novamente. Muito obrigado, senhor. O prazer é meu estar aqui contigo e pode ser mais frequente, não exagera. Então tá, então vamos trazer mais frequente aqui, porque na verdade este programa aqui, que já está com 24 anos, vai para 25 anos de programa, ele começou lá naturalmente com o Panorama na Bandeirantes, depois foi para Guaíba, enfim, nós estamos já praticamente aqui há 15 anos, há 12 anos nas redes sociais e tal, né? Na internet, depois que as coisas ficaram realmente mais complexadas do ponto de vista das redes de canais abertos, né? É muito caro fazer programa na rede de canal aberto e até porque um programa como esse, ele tem um segmento, ele tem um objetivo que é atingir um segmento empresarial. Mas, Carlos, vamos falar um pouquinho sobre esse ano, está chegando aí de setembro, outubro, novembro, estamos chegando quase no final do ano. Do ponto de vista da economia, como é que tu está vendo esse nosso caminhar em 2024? Olha, Silvio, acho que surpreendentemente, eu acho que até conversava com um amigo empresário em São Paulo umas 2, 3 semanas atrás, e ele dizendo, poxa, apesar de todo esse clima, vamos dizer assim, essa crise política, democracia, tudo que está acontecendo no Brasil, está acontecendo um fenômeno semelhante ao da Argentina. As pessoas estão comprando. Eu não sei se isso é, vamos dizer assim, fruto de uma insegurança em relação ao futuro. Então, é normal que as pessoas, enfim, se eu tenho dúvida se eu vou poder consumir no futuro, vou consumir agora, enquanto as coisas estão ainda, enquanto eu ainda posso. Estão totalmente desencaminhadas. Aqui no Rio Grande do Sul tivemos esse fenômeno da enchente, mas que, por um lado, vamos dizer assim, teve aquela questão do vidraceiro. As pessoas tiveram que recompor as suas perdas, comprar eletrodomésticos, móveis e tal. Então, de maneira geral, o PIB mostra isso. Não sei se esses números são verdadeiros ou não, a gente sempre tem dúvida em relação a isso, mas mostra um PIB robusto, acima do que se esperava. E, de fato, a gente vê no varejo, de maneira geral, não vou dizer um aquecimento, mas uma estabilidade, vamos dizer assim, no consumo. O que não se reflete, e também conversando com amigos, no setor de alimentação. O setor de alimentos é que está um pouco mais deprimido, os mercados vendendo um pouco menos, mas, de maneira geral, assim, a gente percebe que a sociedade está consumindo. Como se explica esse fenômeno é difícil explicar, né? É difícil entender até esse momento. Talvez isso, ou seja, essa preocupação com o futuro. Se eu
tenho o risco de não poder consumir no futuro, vou consumir agora. Há um endividamento natural das famílias, isso é natural, crescimento do endividamento, que preocupa, né, se não temos ainda, e eu acompanho em alguns clientes esses dados, a questão da inadimplência, se não temos ainda um efeito da inadimplência decorrente até, né, falando aqui do Rio Grande do Sul, decorrente até das enchentes, as pessoas passaram a consumir, tomaram crédito, compraram a prazo, se elas vão conseguir pagar, não se sabe, tá certo? Porque a urgência de comprar é tão grande. Então é possível que haja, não se notou isso ainda, tá certo? Ainda é muito cedo, mas é possível que haja um aumento da inadimplência, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, nas áreas afetadas pela enchente. É possível, isso não se comprovou ainda, tá? Carlos, uma das coisas que eu percebo, assim, como economista e como acompanhante do processo econômico de 50 anos para cá, ou 5 décadas, é que ao longo desse tempo muito todo... cedo, né? Eu comecei com 18 anos. Né? Então, ao longo de todo esse período, quer dizer, e sobretudo a partir do governo passado, nós tivemos, de certa maneira, um processo de amadurecimento da economia do ponto de vista de se tornar um pouco mais independente do Estado. Isso é uma coisa, é uma coisa que é real, né? Então, essa certa independência, esse descolamento da economia do Estado, que para mim, do ponto de vista econômico, que está fazendo com que ainda tenhamos esse carry-over, digamos assim, né? Que vem acompanhando, trazendo e fazendo com que a economia tenha esse desempenho. Porque se dependesse da instabilidade jurídica, da insegurança jurídica do atual governo, certamente nós estaríamos com um quadro muito mais desolador. Então, me parece que isso explica, de certa maneira, ou em grande parte, o que está acontecendo. Mas, de qualquer maneira, nós estamos num processo que cada vez mais... Temos aí o 7 de setembro, esse programa está indo nesse domingo, dia 8 já, mas nós estamos vendo assim se avolumarem e se agravarem as questões políticas do país e, sobretudo, naqueles dilemas todos da liberdade de expressão, liberdade de empreender, e isso toca muito um setor que é sensível, que é o econômico. Por exemplo, investimento externo. Aqueles que estão aqui estão repensando em se vão reforçar ou não. Aqueles que estavam para vir estão, de certa maneira, travando esses investimentos. Quer dizer, isso é muito ruim. Isso não tem dúvida, né, Silvio? A tua pergunta já é uma resposta, né? Não preciso dizer nada aqui. Mas é exatamente isso. Eu acho que, vamos dizer assim, se vê um clima certo de consumo no Brasil razoável, acho que tu colocas bem essa questão da independência do Estado em relação à ação dos indivíduos de maneira geral, mas eu acho que a questão de investimentos, entrada de recursos externos no Brasil, ela vai ficar muito limitada, dada, vamos dizer assim, toda essa situação de restrição às liberdades individuais, toda essa questão de censura, toda, vamos dizer assim, essa queda, vamos dizer assim, dos valores democráticos constitucionais do Brasil, tudo isso vai afetar rigorosamente no futuro, especialmente em segurança jurídica, né? Porque, enfim, se de uma certa forma a questão econômica fica um pouco alheia, se é que é possível, do ambiente político, mas a insegurança jurídica que se estabelece no Brasil, onde até o passado é incerto, não tem nada de novo nisso, né? O que tem de novo é o fato, né? É verdade. A expressão não é nova, mas o fato é que é novo. Então, acho que realmente o investimento fica muito restrito. Então, até por isso, talvez o consumo seja maior, porque a capacidade de investimento fica, a capacidade não digo, mas a percepção, a vontade de investir no Brasil fica muito limitada. Então, acho que essa reversão desse quadro de estabilidade política, que é muito complexa, eu acho que leva tempo isso, né? Se é que vai acontecer. Conversava e trocava mensagens com amigos esses dias, falando exatamente sobre isso. Poxa, nós somos de uma geração semelhante lá, que, enfim, nos anos 60, 70, eu estava no colégio, na faculdade, terminei na faculdade em 72, né? Então, a gente viveu muito aquele, já éramos seres pensantes, vamos dizer assim, que entendiam um pouco das coisas naquele período, né? Faculdade, na URGS, em 72, entrei lá, poxa, um ambiente tranquilo, né? A gente vivia um ambiente de paz, de tranquilidade. Não, claro que tinha. E o ambiente em que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul ensinava. Exatamente. Passava conhecimento. Exatamente, era outra coisa na época, completamente diferente do que é hoje. Agora, a gente sentia eventualmente algum tipo de pressão aqui ou ali, algumas pessoas que eu não tinha. Também fui do Exército, era do CPUR naquela época, a gente vivia maravilhosamente bem, né? Se tinha, sim, alguma coisa aqui ou outra aí, a gente percebia, enfim, algumas pessoas exiladas. Agora, o que se vê hoje no Brasil é muito mais grave do que naquela época, né? Então, e o que, para mim, vamos dizer assim, mostra que a nossa geração falhou, né, Silvia? A nossa geração errou, porque eu acho que o ambiente hoje de liberdades, que a gente sempre falou nisso, né, desde a fundação do IEPO, a questão da liberdade econômica vem muito em paralelo à liberdade política, não existe uma sem a outra, elas andam sempre muito em paralelo. Então, hoje, sem liberdade política, a liberdade econômica fica tolhida por essas questões relacionadas à censura, enfim, a toda essa limitação da liberdade de expressão, todo esse tipo de coisa que está acontecendo no Brasil. Então, a economia acaba sendo afetada
afetada por esse ambiente político nefasto que se vive no Brasil. A expectativa é que, vamos dizer assim, acho que nós temos essas eleições agora, esse ano de prefeitos, eu acho que câmaras de vereadores, eu acho que nós vamos ter uma reversão de expectativa muito importante nessa eleição, com a reação da sociedade, vai ser nas eleições. Se tivermos eleições livres, tá certo? Eu acho que nas questões municipais esse o ambiente é mais tranquilo, tá, nesse aspecto. Acho que sim. Mas acho que nós vamos ter uma reversão de expectativa importante. A resposta da sociedade vai se dar nas urnas em relação a tudo que está acontecendo nesse nefasto ambiente político que se vive no Brasil. Eu acho que o fenômeno do Pablo Marçal é um exemplo disso. Não que morra de amor por ele, não conheço o cara, sei lá, surgiu de repente, mas essa paixão da sociedade em relação a uma figura completamente nova que contesta a tudo e a todos, e esse crescer dele, não sei se vai ser eleito, não vai ser eleito, também não importa, mas o importante é o fenômeno que mostra a aspiração da sociedade, enfim, de algo novo, de algo que faça diferença e não compactue com todos os desmandos, todo esse ambiente que se vive hoje no Brasil. Então, eu acho que nós vamos ter eleições com um resultado muito positivo, uma mudança de expectativa e depois, em 26, aí sim, a mudança muito relevante no Senado, na Câmara. Os senadores são 2 senadores, 2/3 do Senado que renova agora em 26. Então, minha grande expectativa é que a sociedade dê a resposta, além das manifestações na rua, que são super importantes, e os deputados aí que têm, vamos dizer, mais experiência nisso têm falado, vamos dizer, que a sociedade tem que se manifestar de forma mais veemente. Agora, a grande resposta vai se dar em 26 nas urnas, onde, vamos dizer assim, nós vamos ter uma renovação muito importante do Congresso para aquelas pessoas que não pactuam com a liberdade com democracia, com liberdade de imprensa, com liberdade de expressão, especialmente pessoas tolhidas, porque não podem se manifestar por decisões autoritárias de autoridades federais. Essas pessoas vão se manifestar no voto, agora em 24 e depois em 26. Falaste no Pablo Marçal aí, eu sou um cara que sou muito fã dele, não conheço pessoalmente, tá? Mas veja bem o seguinte, eu acho que uma análise sociológica das coisas, ela nos permite ver o surgimento de ondas, né? Certas ondas, ciclos e tal. E o Pablo Marçal, para mim, ele, assim, digamos, ele foi um enviado exatamente no momento que nós precisávamos de alguém que viesse contestar com tanta argumentação, com tanta habilidade, com tanto conhecimento, com tanto despreendimento, um sistema que nós sabemos que é um sistema corrupto, é um sistema hostil às liberdades individuais. Então, o Pablo Marçal, para mim, ele representa tudo isso. Eu fico muito mais admirado ainda quando eu vejo ele dar um nó naqueles jornalistas, aquelas jornalistas que ficam sem palavras, né? Quer dizer, ele vem com um argumento, o cara destrói os argumentos do cara. Ele tem, assim, uma percepção social, ele tem um despreendimento que só a inteligência artificial... Aliás, ele falou sobre isso, perguntaram para ele como é que ele nasceu, por que ele tem esse despreendimento, como é que essa agilidade mental... E ele disse, olha, eu trouxe isso da inteligência artificial. Aí citou até o Daniel Kahneman, que foi o livro aquele, né, Inteligência Artificial, lá no começo dos anos 2000, que eu li aquele livro, tenho em casa. E realmente, olha, eu saúdo o Pablo Marçal porque ele representa tudo aquilo que nós gostaríamos para contestar aquilo que está, né, o Biderman, que está através de uma ditadura do judiciário nos levando para a pior ditadura que tem. Esses mesmos caras que estão dizendo que, punindo gente por causa de desfiles antidemocráticos, a democracia venceu. Que democracia? Que é isso? Que é isso? É exatamente isso, né, Silvio? Pablo Marçal, independente de, sei lá, não conheço, não sei dos antecedentes dele. Sim, é uma figura política surgida aí, né? Mas ele, a capacidade de comunicação dele, vamos dizer assim, de onde ele surge, vamos dizer assim, do meio, vamos dizer assim, digital, e é o primeiro político de relevância que surge do meio digital, outros vão surgir. Ele contestando a tudo e a todos, especialmente... E a pior censura, Silvio, tu é professor nisso, eu sou aqui um aprendiz, um leitor talvez curioso, a pior censura é a autocensura. É a autocensura. E hoje nós tá cuidando para falar. E hoje nós vivemos no Brasil a autocensura. As pessoas, aquelas que gostariam de se manifestar, estão constrangidas. Aquelas que se manifestam estão indo embora, como Alexandre Garcia, como Lacombe, como Constantino, como Ana Paula Henkel, tantos outros que já foram embora, porque com medo de se manifestar, já punidos até alguns deles. Então, aqueles que ficaram ou concordam, compactuam com a censura,
ou não se manifestam com medo da censura. Então, acho que isso é o mais grave de tudo no Brasil. Agora, as redes sociais, elas dão uma liberdade, elas contestam vamos dizer assim, todo, né? esse ambiente que está colocado aí de uma forma tão eficiente, e por isso eles chocam os caras, tá certo? Os caras ficam sem ação. Então, o Roda Viva foi um exemplo dramático desse tipo de coisa, como ele desnuda a incompetência e a falsidade daquelas pessoas que estão acostumadas a vender ideias, vamos dizer assim, já rotuladas e catequizadas, e tentando catequizar, conseguindo de uma certa forma a sociedade, mas elas se sentem limitadas na sua ação quando surge a rede social e surgem esses caras que contestam com argumentos, com capacidade, com fundamento, essas falsas verdades que são colocadas de uma maneira geral. Isso mostra a queda de audiência desses jornalistas que têm, vamos dizer assim, esse tipo de postura. Então, acho que é muito saudável que isso aconteça, né? Até brinquei esses dias, poxa, vão calar o Pablo Marçal, mas outros tantos vão surgir, talvez até cassem a sua candidatura, acho que até é possível que façam isso. Agora, cada vez que fazem isso, como a Tabata fez, de caçar a rede social dele, ele ganha adeptos com isso, quer dizer, o efeito é o contrário, não, exatamente o contrário. Aí que tem o negócio, essa questão que tu coloca é fundamental, quer dizer, a sociedade começa a reagir mesmo com todo esse temor, né, com essa política de colocar o medo nas pessoas. Hoje, o medo já está menor do que já foi há tempos atrás. Então, a sociedade está avançando porque ela sabe que ela está com a verdade. Eu sempre digo o seguinte, viu, Biderman, que vamos filosofar um pouquinho. Tolstói dizia o seguinte, que Leon Tolstói, ele dizia que, um grande escritor russo e tal, ele dizia que a esquerda tem medo da liberdade por quê? Pode ver que eles não falam em liberdade. Eles têm medo da liberdade porque a liberdade exige a verdade. Tolstói dizia assim, nós não podemos ganhar a liberdade se nós não exigirmos, em primeiro lugar, a prevalência da verdade. Tanto é que tem um provérbio na Bíblia, né, em João 8:32, que diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando se tem um ambiente de liberdade que a esquerda não gosta, você é liberto. Então, a liberdade para ele faz muito mal. A esquerda usa a liberdade para chegar ao poder e tirar a liberdade. Tirar a liberdade dos outros. Exatamente. Esse é o papel, esse que a esquerda tem feito. Agora, incrível, esses caras, né, que estão, muitos deles, assim, mais antigos, que dizem que lutaram, enfim, pela redemocratização do país, agora estão silentes, agora estão calados. Então, calem meus opositores, isso pode. Aí a censura é válida, né? É inacreditável. Mas eu acho que nós estamos indo num processo de amadurecimento e a verdade vai prevalecer, nós vamos passar dessa aí, porque a sociedade, com todos esses acontecimentos que estiveram aí, ela está percebendo com quem está a razão. Quem nos quer o bem e quem não nos quer o bem. Quem nos quer dar a liberdade individual de se expressar, de fazer, de ir e vir, e quem está querendo tirar esta liberdade. E isso, de certa maneira, provoca muito, né, a adesão da sociedade. Nós vamos ter agora, dia 7 de setembro, eu estarei lá, em todo o Brasil, mas sobretudo na Paulista, e essas manifestações, elas ajudam exatamente a caracterizar e, de uma certa forma, a compor um movimento mais orgânico contra o que está acontecendo no país. Exatamente isso, vamos estar lá. Então tá. Bom, vou falar um pouquinho de futebol, né? Vamos, claro. Nosso Grêmio, afinal de contas. O que tu acha? O Renato deve continuar ou não deve continuar? Uma pergunta seca, assim. Olha, Silvio, é difícil falar, mas eu acho que todo processo muito longo gera desgaste. O desgaste no longo prazo acontece, né? A gente viveu isso lá em 2021, eu estava na presidência do Conselho, quando houve a ruptura da relação com o Renato, e foi dramático naquele momento, né? Então, foi muito ruim e o Grêmio não conseguiu dar a volta por cima e o custo foi altíssimo daquela transição. Agora é um pouco diferente, eu acho que, vamos dizer assim, chegando ao final do ano, o Grêmio, enfim, vai estar numa posição razoável dentro da tabela do Brasileiro. Eu acho que é hora de sentar com o Renato e conversar efetivamente, avaliar interesses, fazer uma avaliação enfim, do desgaste que aconteceu, se esse desgaste é superável ou não. Se não for, se segue um outro caminho e daqui a pouco, em 2, 3 anos, o Renato volta para o Grêmio já numa outra condição. Eu acho que é bem razoável essa conversa, mas é uma conversa madura para ser feita no final do ano, sem antecipação. Agora, o Grêmio, se fizer essa transição, vamos dizer assim, tem que fazer uma mudança profunda nos seus processos, nos seus sistemas, porque o modelo Renato de administração é um, o modelo de outros treinadores é outro, tá? Então, essa mudança de modelo, eu não estou fazendo nem crítica nem elogio, tá? A mudança de modelo, ela é absolutamente necessária e tem que ser feita com muita capacidade, com muita inteligência, para não usar o modelo Renato com outra pessoa, que aí não funciona.
Os modelos são diferentes. Então, acho que esse é o dilema que deve viver a administração do Grêmio, não sei. Eu nem pergunto quando convivo com eles, nem pergunto, porque imagino que eles devem estar, vamos dizer assim, pensando e matutando em cima disso. Mas o importante é, se houver a transição, a mudança de modelo. Nós erramos em 2021, quando a gente trocou o Renato. Eu me incluo, porque eu participei vamos dizer assim, da decisão lá naquela ocasião junto com o Milton. Se não participei da decisão, pelo menos acho que influí na decisão, se é que eu fui ouvido ou não, mas acabou acontecendo. Mas o Grêmio não mudou o modelo. E o modelo Renato, sem o Renato, não funciona. Para concluir, nós somos do tempo, tu entraste na universidade em 72, o mesmo ano que eu entrei na Unicino para fazer o jornalismo, depois de economia. Naquele ano, quer dizer, nós ainda não tínhamos esses grandes campeonatos brasileiros, estavam recém-surgindo e tal, né? Roberto Gomes Pedrosa, etc e tal, lembra? Claro. E a dupla Grenal, e não só inclui o Grêmio, mas o Internacional também, a dupla Grenal entrava para disputar o título. Sempre foi assim. Hoje, lamentavelmente, nós entramos em torneios brasileiros para disputar uma melhor posição na tabela. É triste isso, né? Olha, Silvio, eu acho que isso faz parte, um processo mais complexo um pouco, eu acho que faz parte da perda de poder, vamos dizer assim, não só poder aquisitivo, mas até poder de governança gerencial dos clubes aqui, tá, do Sul. Acho que a questão financeira é básica, tá? Existem alternativas para isso. Eu sei que o Grêmio está estudando alternativas para sair do modelo tradicional. Não significa que vá ser SAF ou não SAF. Os modelos podem ser mais complexos e não necessariamente passam por aí, mas o Grêmio precisa, especialmente o Grêmio, falo do Grêmio, não sei os outros, precisa se reestruturar no seu aspecto macro de governança para não ficar um clube médio do futebol brasileiro. Há muito tempo eu já dizia, a gente conversou sobre isso, né, que tem espaço aqui para 4, 5, no máximo 6 grandes clubes no Brasil que vão estar permanentemente disputando campeonatos. Aí tem Flamengo, Palmeiras, Corinthians pela sua força, hoje mal, mas está dentro desse grupinho, talvez o São Paulo, e tem espaço para 2 aí no máximo fora do eixo do São Paulo. O pessoal do Nordeste está se estruturando, né? Fortaleza e Bahia estão se estruturando. Então pode ser, eles querem que tenha uma grande força no Nordeste, tá certo? Minas, muito devagar, e Rio Grande do Sul também devagar. Então, eu acho que aí tem espaço para 1 ou 2, no máximo, para serem, enfim, expoentes no futebol brasileiro. Ou vamos ficar disputando o meio da tabela permanentemente, quem sabe ter uma sorte de disputar uma Copa do Brasil, coisas desse tipo, mas eu acho que a reestruturação tem que passar por uma mudança do modelo de governança, de gestão, de finanças. Tem possibilidade de chegar lá, tá certo? Perfeito. Tem possibilidade, mas precisa pensar como fazer. Biderman, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Vai vir mais seguido, então, aqui. Eu achei esse papo interessante, não só o espaço global, assim, da sociedade e tal, né? Mas também da questão do futebol. Um abraço e até a próxima. Obrigado, Silvio. Muito bem, nesse espaço aqui do nosso Economia e Desenvolvimento, vamos falar com o Dr. Gustavo Bernardi, que é um especialista nessa área de família e tal, de divórcio, partilhas, essas coisas que envolvem a todos nós, né? Se não estão envolvidos diretamente agora, poderão, afinal de contas, lá no futuro, ter este envolvimento. Dr. Gustavo, obrigado pela sua presença uma vez mais aqui no programa. Tem uma resolução nova aí, né? Foi feita em 20 de agosto, tratando exatamente dessa questão, para melhorar a situação. Silvio. Como a gente já falou diversas vezes aqui no teu programa, o Conselho Nacional de Justiça ele vem já de alguns anos transferindo para a via extrajudicial diversos procedimentos, diversos processos que antes eram todos realizados na via judicial. Então, nós já tínhamos a possibilidade de fazer divórcio e partilha extrajudicial, desde que não houvesse filhos menores nem incapazes. Pois bem, agora no dia 20 de agosto, o Conselho Nacional de Justiça passou a permitir divórcios e partilhas que incluam menores e incapazes também na via extrajudicial. Silvio, a gente que trabalha muito com isso, a gente percebe claramente como o ambiente judicial tensiona as partes, né? Então, o casal já está naquele momento difícil de se divorciar, de discutir sobre partilha de bens, o que fica para quem, discutir sobre pensão, guarda dos filhos, alimentos, etc. Né? Quando tu tira isso do âmbito judicial, traz isso para uma conversa clara, com tranquilidade, no âmbito do escritório de advocacia, às vezes na própria casa do cliente, né? E tu resolve tudo isso, né? As pessoas acordam, tu simplesmente tece, transcreve para uma escritura e leva para registro, né? Isso fica muito mais fácil, tem muito menos litígio, é muito menos belicoso o ambiente, torna, inclusive, mais fácil de discutir aquelas questões que são muito duras, né?
partilha de bens, o que é meu, o que é teu, como é que a gente adquiriu isso, né? Então, essa normativa do Conselho Nacional de Justiça veio, então, desjudicializar também esse ambiente que é o divórcio e a partilha de menores e incapazes. Um detalhe, o Ministério Público continua, perdão, o Ministério Público continua fiscalizando isso tudo, né? Então, eventuais injustiças, eventuais irregularidades vão ser apontadas pelo tabelião e vão ser verificadas pelo Ministério Público. Continua necessária a presença de um advogado. O advogado é essencial para o ato de divórcio e partilha, né? Mas o casal ele não precisa hoje não precisa mais nem se ver no dia da assinatura da escritura, Silvio, né? Pode-se ter uma assinatura digital, cada um assina da sua casa, ou se não quiser, vai um num dia, vai o outro no outro dia, né? É muito importante essas medidas que tiram da justiça diversos procedimentos. Na verdade, né, a gente sempre acha assim, sempre quer o melhor, né? Sempre quer que, por exemplo, mesmo que um ambiente conflituoso desse, ele seja o mais, digamos assim, o mais leve possível, ou seja, que as pessoas possam compreender-se, né? Que é uma outra fase que está iniciando, é um outro ciclo de vida e é uma coisa da natureza, é natural que isso aconteça. Então, toda vez que um instrumento desses possa favorecer no sentido de relaxar essas relações, né? Que elas possam ser, digamos assim, relações mais cordiais, até porque que não tem cordialidade, afinal de contas, né? As pessoas quando se conheceram, se casaram, elas fizeram uma aliança por amor. Então, eu acho que o amor não pode ficar longe dessas questões. Eu acho importante esse tipo de instrumento. Importante. A gente percebe claramente, né, que a maior parte dos problemas que a gente discute num divórcio são emocionais, né? Claro, se apegam a questões patrimoniais, mas a origem é emocional. Lá no escritório, inclusive, nós temos uma psicóloga que trabalha junto no processo, né, de divórcio, de partilha, né, fazendo com que os ânimos serenem, se acalmem, né, tentando dar um pouco de objetividade, né? Bom, vamos nos divorciar? Vamos. Vamos partilhar os nossos bens? Vamos. Mas vamos esquecer as nossas brigas pessoais para que isso seja feito da forma melhor possível e o mais rápido possível. E o que essa a normativa traz é a celeridade, Silvio, né? Todo mundo quer se livrar dos problemas o mais rápido possível. Quando tu passa anos discutindo um divórcio no judiciário, né? Porque tu sabes que o judiciário é lento, né? Tu te desgasta mais. Agora não, agora tu pode renegociar tudo com teu advogado vai conversar com o advogado da outra parte, ou talvez os dois possam ter um único advogado, o que sempre é melhor, e vocês resolvem tudo num único dia, numa única assinatura. É muito melhor. Interessante essa questão que tu colocaste, essa alternativa de haver um único advogado, né? Porque eu acho que um único advogado, todas as questões são tratadas entre o casal e o advogado. Então, eu acho que isso torna mais fácil, né? Claro, e o advogado nessa área, ele tem que ser um advogado ele não pode ser o advogado da discórdia, ele tem que trazer concórdia, né? Ele tem que escutar as partes, ele tem que ser consensual entre as duas pessoas. Tem que ser sereno e as pessoas acham que tu ser o advogado desse, eu ser o advogado daquele, a gente vai prejudicar um ao outro. Não, o bom advogado, ele atua dentro do rigor legal, ele não vai prejudicar ninguém, ele vai aplicar a lei da forma como a lei tem que ser aplicada, né? Então, é essencial isso, Silvio. Falando em divórcio aí, Bernardo, essa questão toda, assim, nós sabemos que o Rio Grande do Sul tem uma série de recordes, né? E dizem que o Rio Grande do Sul é onde mais se divorcia. O divórcio foi implantado no Brasil, se não me engano, em 1977. Se alterou a lei em 77, né? Já vinha de antes. E o Rio Grande do Sul é realmente um palco assim, onde mais se divorcia no Brasil? Mais uma vez foi interessante, né? Na pandemia, né? Logo depois da pandemia, se divorciou muito, né? As pessoas acham que ficaram em casa e os atritos... Foi uma pandemia de divórcio também. Uma pandemia de divórcio, né? Muito interessante isso. As estatísticas mostram, né? Mas o Rio Grande do Sul é um estado em que mais há divórcios, mas também é um estado em que há mais contratos de união estável. Interessante, não? As pessoas também casam bastante, né? Então, uma questão é fruto da outra, né? Ou seja, se há mais contratos de união estável, há mais divórcios. Mas há uma questão interessante aqui, que é o seguinte: o Rio Grande do Sul é o estado mais belicoso do país. É verdade. Né? O gaúcho é belicoso. O gaúcho é belicoso. O gaúcho entra em juízo rapidamente, ele toma a decisão de litigar
muito cedo, muitas vezes até antes de conversar e negociar. Então, o nosso povo é um povo muito belicoso. Aliás, tem uma expressão que diz que, aliás, eu não concordo com essa expressão, nas palestras eu falo sobre essa questão, que diz o seguinte, ó, o gaúcho diz, ó, eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair. Exatamente. Esse mostra realmente, né, a relevância belicosa que nós temos. Nós temos que exatamente inverter essa lógica, dar uma boiada para não entrar numa briga e um boizinho para sair. Quer dizer, essa é a questão. E o bom advogado, ele faz isso, né? Ele tenta convencer o cliente dele de que não adianta ficar litigando eternamente. Você tem que fazer aquele processo terminar, aquele desgosto terminar. Então, o advogado tem que ter participação muito nisso. Tem advogados, Silvio, que não querem saber de acordo. Eles não querem acordar. Eles não têm nem setor de acordo no escritório. O negócio deles é só conflito. Só trazer briga. Eu não sou assim. Que beleza. É bom saber isso aí, porque eu acho que nós temos que provocar sempre o consenso, né? Porque, afinal de contas, a vida segue. As pessoas vão ter que reconstituir outras famílias, a própria família das pessoas que são desconstituídas, elas precisam ter uma certa harmonia, um certo consenso, e isso é importante para todo mundo, não é isso? A família das pessoas que estão se divorciando sofrem muito. A gente acha que é só o casal. Não, a família sofre muito. Com certeza. Bernardo, um abraço então pela presença aqui uma vez mais e até a próxima. Um abraço, Silvio. Muito bem, nesse último espaço do Economia e Desenvolvimento desta semana, desse mês de setembro, está chegando aí, maravilhoso, eu gosto muito da primavera e a partir daí até o final do ano, enfim. Bom, estou recebendo a Maria Terezinha Govinatsky, que é presidente do Sindicato dos Nutricionistas no Rio Grande do Sul. E nutrição, eu sempre gostei muito de nutrição, porque antes te apresento, naturalmente, obrigado pela tua presença aqui. Eu tenho uma relação importante com o pessoal da nutrição. Eu estudava na Unicinos em 72, aliás, o Biderman saiu daqui agora, ele também entrou na faculdade em 72, só que na URGS, eu entrei na Unicinos. E lá eu me lembro agora, Terezinha, que nós, não só para o curso de jornalismo, que ainda não era regulamentado, mas passou uma lista, uma relação lá de pessoas, de alunos da faculdade, para que houvesse também a regulamentação e o estabelecimento da Faculdade de Nutrição na Unicinos. E eu assinei, me lembro agora que eu assinei também, para o jornalismo e nutrição. Então, a Faculdade de Nutrição começou lá vamos falar um pouquinho sobre nutrição. O que é um nutricionista e a importância dele hoje na sociedade? Bom, eu sempre digo, eu tenho um conceito muito claro para mim, né? Que o nutricionista é o tradutor do alimento. Ou seja, na prevenção, na manutenção, ou mesmo na parte da recuperação da saúde, né? Através do alimento. E tem uma máxima que diz, somos o que comemos, né? E tem do pai da medicina que diz que o alimento seja o teu remédio, ou o remédio seja o teu alimento. Tem um livro chamado A Cura pelo Alimento, né? Tem alguns radicalismos, né? A princípio, se nós comêssemos certo, corretamente, acredito que bem menos doenças existiriam. Bem menos. Porque realmente nós somos o que comemos, né? De acordo com o que fazemos, de acordo com o sexo, de acordo com os nossos dados individuais. Então, quantidade, qualidade, adequação e harmonia no alimento. Isso são as leis do escudeiro, um dos pais da nutrição. Um argentino, muito famoso, um médico argentino. Perfeito. Talvez, como é que se explica eu fui lá no encontro de você, lá do sindicato, o dia do aniversário, né? Foi um dia antes, né? Foi sábado, sexta-feira, o aniversário foi sábado. E, na verdade, assim, o que eu vejo é que de cada 10 nutricionistas, eu acho que 9 são mulheres, 8 a 9 são mulheres. Por que a mulher é mais chegada a esse... É porque é dela, da natureza dela? Não, eu acho que é da natureza do machismo do brasileiro mesmo. Porque o nutricionista, ele é um nome feminino, né? Nutricionista. Então, ficou... E também relacionaram muito, por desconhecimento, quando o curso surgiu com cozinha. E, geralmente, quem cozinha é a mãe, a avó. Então, surgiu isso, quase que... Não preconceito, não considero assim, mas as pessoas às vezes vão falar a categoria dos nutricionistas, né? E aí vão falar e dizem, a nutricionista. Né? Eu, sem querer, às vezes eu corrijo.
já corrigi, me lembro bem, até sem querer. Na Expo Inter, nós estávamos num encontro e o que estava apresentando disse a nutricionista, e eu disse o nutricionista. Ele ficou muito, não bravo comigo, ele ficou bravo o pessoal que preparou, com o que preparou, né? Mas saiu, né? Porque é o nutricionista no sentido comum de gênero. É a ou o nutricionista. Nós temos, olha, Silvia, agora aumentou. Na minha época, quando eu me formei, em 83, a minha turma foi algo ímpar. Nós tínhamos 7 homens na turma. Foi uma coisa muito diferente. Mas era em torno de 99%, em todo o país. Hoje não. Hoje já, creio que já está em 80%. Somos 169.018 nutricionistas registrados, né? No Rio Grande do Sul. Não. No Rio Grande do Sul são 11 mil e pouco. Isso no Brasil inteiro, 170 No Brasil mil, inteiro. Até 11.996 no Rio Grande do Sul. 12 mil, perfeito. No Rio Grande do Sul. Perfeito. Essa aqui, é a mesma coisa seguinte, outro dia eu estava conversando com o pessoal da engenharia, né? E lá atrás, quando eu comecei minha carreira de jornalista, eu fazia muita cobertura da sociedade de engenharia. Nós íamos nas reuniões da sociedade de engenharia, não tinha uma mulher. Na Zona Sul, né? Não tinha uma mulher nas reuniões. Hoje tem tanto quanto homens. Então, há certas profissões que são caracteristicamente, ao longo dos anos, nem tem essa questão disso, daquilo, mas elas são preferencialmente, digamos assim, mais alinhadas com o sexo masculino, outras com o sexo feminino. Então, engenharia é modelo, né? Pois é, engenharia é um modelo. Engenharia civil, porque tu lembra a obra. Aí tu vai lembrar... Engenheiro de Minas. De Minas. Né? O florestal também. Então, tinha a engenharia mecânica, que agora eu acho que não... A operacional é que não tem mais. Mas a engenharia mecânica... Tipicamente pelo nome, né? Homens, pelo nome. Não... Mas vamos falar sobre a nutrição. Hoje o nutricionista é importante em todas as áreas, né? Na família, individualmente para nós e tal, mas do ponto de vista global da sociedade, nós gaúchos estamos comendo bem? Já comemos melhor, já comemos melhor. Com a globalização, acredito que tenha piorado. Né? Os produtos processados, superprocessados. Processado é quanto mais industrializado, mais processado ele é. E aí é a indústria do alimento, né? Digamos assim, entre aspas. E aí entra tudo, né? Agora, relativamente perto dos outros estados e outras culturas, eu diria que nós ficaríamos numa média. Nem tão muito, nem tão pouco. Tem algumas coisas que nós comemos exageradamente. Por exemplo, a carne vermelha. Nós devemos comer carne vermelha, sim, na quantidade que nós precisamos. Ela é um alimento super rico, super saudável, mas na determinada quantidade. Então, não adianta ter quantidade sem qualidade. Temos que ter... A gente fala muito na roda dos alimentos, né? Tu tem que ter aqueles grupos. Hoje falo em pirâmide, mas eu caracterizo muito a roda num outro sentido, né? Que a pirâmide dá em percentuais de alimentos que tu deveria comer, e a roda, eu diria assim, nós temos os energéticos, nós temos sais minerais, vitaminas, e nós temos proteína. Energéticos, tu vai ter o carboidrato e a gordura, são energéticos. Nós queremos isso daquele alimento. E precisamos muito, por exemplo, dos energéticos para poder metabolizar a proteína, né? Entrar em todas as reações bioquímicas. A gordura não precisa porque nós também somos formados de gordura. Nós comemos aquilo que nos forma. Se for corretamente, tranquilo. Tanto em qualidade quanto a alimentação, quanto a qualidade. Mas não pode haver os exageros. E isso é que faz o mal. Para que eu preciso de gordura? Por exemplo, absorver a vitamina A, D, E, K. Se não tiver gordura, não é absorvida. E outros elementos derivados.
E precisamos de gordura, temos gorduras, entre aspas, boas, mas tudo da quantidade. Não adianta, o azeite é um excelente, eu vou agora usar só azeite na alimentação. Não, não vai usar só azeite. Embora ele seja rico, ele seja monoinsaturado, ele diminua o colesterol mau colesterol. Não, mas ele é gordura. Eu não posso comer mais do que eu preciso. Aí ele forma triglicerídeos. E aí vai dar problema na circulação. É tudo questão de graduação, né? É tudo questão de graduação, né? Por isso que tem o nutricionista. Ele vai te avaliar e ele vai ver o que tu deve, de acordo com o teu estado físico ou patológico. Ou simplesmente eu quero fazer uma reeducação alimentar. Ótimo. Vamos fazer. A gente tem excelentes resultados. A gente vê, tu prescreve os exames para o paciente. Quando ele te traz que já está fazendo a alimentação que tu prescreveu e que seja compromissado com ele mesmo, a gente vê os resultados. Né? A gente tem uma coisa palpável. E outra coisa também, o paciente deve ser avaliado. Eu preciso saber a quantidade de gordura corporal que ele tem. Não é eu pegar, tem 1,70 m, eu tenho que ter, então, 70 quilos, menos 10, 60 quilos. Não, não é assim. Porque ninguém quer ser manequim. Conforme o caso mudou isso, né? Tivemos vários problemas de saúde entre os profissionais dessa área. Não é assim que se faz. Se avalia e vai se calcular o que ele precisa em termos de percentuais, de energéticos, de proteína, de sais minerais, de vitaminas, e também recomendar o alimento mais importante que existe na face da Terra. Vamos ver se tu sabe. Água. A água. Parabéns! É difícil. Eu tomo muita água. É ótimo. O nosso corpo é feito de 70% de água. De água. Começa por aí. Nós temos que ter água. Veja bem, eu onde vou, vocês podem perceber, a minha pele é completamente lisinha e tal. Por quê? Por causa da água. Foi o que me disse um médico. Disse, por causa da água, tua pele é assim, ela é bem... ela é hidratada. É bem hidratada e tal, etc e tal. Então, a água é fundamental a gente beber. Fundamental. Eu brigo muito com meu filho, que tem obesidade mórbida. Eu nunca vi ele tomar água. Disse, cara, não tem que tomar água. Mas aí, aproveitando essa tua presença aqui, Maria Terezinha, por exemplo, assim, o camarada que tem obesidade, não digo que seja mórbida, ele só com a alimentação ele pode reduzir o peso? Só com a alimentação? Sim, nossa. Pode mesmo. Que beleza. Pode e continua. Não, vou fazer, estou com obesidade mórbida, quero fazer uma bariátrica. Seja qual for, tem vários tipos, enfim. Para bariátrica, ele tem que fazer, ele tem que emagrecer. Diminuir. Tem que emagrecer. Mas mesmo assim, se não mudar o comportamento, é uma mudança de hábito, é uma mudança de comportamento, não muda. Não muda. Ele vai voltar. Ele vai comer menos, mas vai dar preferência por alimentos concentrados. Tem que ser menos e de mais qualidade. Mais qualidade. Tem que reaprender a comer antes. Por isso que as equipes têm o nutricionista, é uma equipe, né? Tem psicólogo, nutricionista, o médico, algumas até o recreacionista tem. É multidisciplinar. Multidisciplinar. Maria Terezinha, olha, eu fico muito feliz de te ver aqui, porque eu sempre tive o sonho, eu falei para o Vilmar Govinati, que deve conhecer. Vilmar, um dia nós vamos ter no meu programa um espaço para fazer as pessoas se reeducarem na alimentação, porque eu levo muito em conta isso, né? Eu tenho 73 anos, tenho uma alimentação que eu assim, sempre escolho, eu me pauto pelo que vocês falam, então isso eu acho importante então sempre acho que esse é um grande espaço para também reeducar as pessoas. Muito obrigado pela tua... Né? Vamos tomar água. Vamos tomando água, Muito obrigado então, pela tua presença aqui, parabéns aí pelo sindicato e pelos nutricionistas do nosso estado, parabéns pelo dia que aconteceu, dia 31. Muito obrigada. Então tá, obrigado. Nós ficamos por aqui nesta semana com nossa Economia e Desenvolvimento. Um bom final de semana para todos vocês, uma boa semana de trabalho e até a semana que vem. Até lá.